Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede do Paulista e estamos em mais uma aula do componente Educação Física, onde a gente vai estar abordando sempre os conteúdos referentes à cultura corporal. E na aula de hoje nós vamos trabalhar, ainda dentro do contexto das ginásticas, que a gente vem observando nas outras aulas, como são essas manifestações das formas de exercitação do corpo. Nós vamos trabalhar hoje um tema bastante legal, que é a ginástica rítmica, Então, nessa aula a gente vai trabalhar alguns conceitos, nós vamos trabalhar algumas coisas relacionadas às movimentações do corpo e também vamos conhecer algumas brincadeiras que se relacionam com os elementos da ginástica, tá bom? Então vamos iniciar. Então, no início de tudo, vamos começar conceituando o que seria a ginástica rítmica. Então, vamos observar. A ginástica rítmica, também conhecida como GRD, ou ginástica rítmica desportiva, é uma ramificação da ginástica, ou seja, um tipo de ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral. Vamos lá observar isso. Quando a gente diz que a ginástica rítmica ela vai agregar o balé, a dança teatral, as expressões referentes aos exercícios físicos, nós entendemos que a ginástica rítmica vai ser uma junção de movimentos da ginástica com movimentos da dança. E rítmica por quê? Porque vai ser essa junção desses movimentos com a música. Então é uma ginástica que utiliza dança, exercício e música. Olha que legal, a gente está juntando três coisas numa única ginástica. Continuando, a ginástica ela tem que demonstrar bastante concentração e controle do corpo na dança. Além disso, as atletas são bem treinadas e elas têm que combinar a harmonia do movimento com a música. Então, como o próprio nome da ginástica já fala, ginástica rítmica. Então, elas vão juntar, todos os movimentos, sejam da ginástica ou da dança, e tem que estar em harmonia com a música. E a música ela pode ser observada nos seus diversos ritmos. Pode ser um samba, pode ser até um frevo para a apresentação dessa ginástica. Vê que legal. Então, a gente já está observando como é que está sendo organizado esse tipo de ginástica e no percurso do que a gente for falando, vocês vão vendo o quanto de coisas legais que vai acontecer ainda envolvendo essa ginástica, ok? Então, vamos entender um pouquinho como surgiu esse tipo de ginástica. A ginástica rítmica, assim como qualquer prática corporal, ela surge historicamente dentro de um processo de construção humana. Então, o ser humano constrói aquilo que parte da sua realidade e das suas necessidades. Então, se a gente observar na história, a gente vê que a ginástica rítmica é uma prática milenar que surgiu lá no Egito Antigo, há 3.500 anos, onde a gente observa essas representações a partir das imagens que tem lá nas tumbas dos faraós, certo? E o que é que demonstrava nessas imagens? A expressão física era caracterizada não como um esporte, mas como uma forma de lazer entre as moças da época. Vamos entender isso. Hoje a gente observa a ginástica rítmica como um esporte que está inserido nas Olimpíadas. Mas antigamente ela surgiu como uma brincadeira ou como um momento de diversão entre as pessoas. Continuando. Já na Grécia, a modalidade também foi praticada com outra finalidade, a de cultuar o corpo. Então, quando a gente já passa para um outro pensamento, uma outra civilização, então os gregos usavam esse tipo de ginástica como uma forma de endeusar o corpo, de buscar a beleza do corpo. E quando é que essa ginástica ela vai ganhar realmente o nome de ginástica rítmica? Quando a gente vai observar lá em tempos históricos, depois da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, a gente vai observar que a ginástica ela vai começar a se tornar esporte. Mas ela tem as mesmas regras que tem hoje? Não. Essa ginástica ela vai ter pouquinhas regras, então ainda ela continua como uma forma de uma brincadeira, uma forma de diversão, mas com algumas regras. Então as pessoas já vão começar a ter uma visualização sobre ela e que posteriormente ela vai ter o quê?
regras mais fixas e que vai se tornar um esporte. De acordo com o que vai sendo defendido, com a mudança de regras, com as mudanças das formas de exercitação, né, vai se pegar elementos artísticos, certo? E vão agregar junto desses valores com a música, com a dança, certo? E essa ginástica, ela vai ganhar em si, então, regras mais rígidas e elas vão se tornar um esporte. E a ginástica rítmica, que a gente vê hoje nas Olimpíadas, ela vai ser inserida nos Jogos Olímpicos a partir de que ano? Do ano de 1984, onde o Comitê Olímpico coloca essa ginástica como uma prática esportiva. Então, gente, de forma mais rápida, a gente entende que essa ginástica, ela dentro da história, né, ela vai sendo construída de uma forma de diversão até chegar numa forma de esporte, certo? Porque ela já vai ser uma competição esportiva, ok? Continuando. E quem é que pode praticar a ginástica rítmica? A ginástica rítmica, enquanto competição, ela é uma prática realizada apenas por mulheres. Ah, professor, então só as mulheres, as meninas que podem praticar essa ginástica? Na competição, sim. Mas quando a gente vai observar ela como não competitiva, que a gente vai observar ela dentro de uma prática recreativa, como um jogo, como uma diversão, homens e mulheres podem praticar, meninos e meninas também. Então, a gente entende que essa ginástica é dividida em competitiva e não competitiva. Competitiva, ela vai ser observada como esporte, que foi acrescentado pela Federação Internacional de Ginástica nas Olimpíadas no ano de 1962. E só as mulheres que competem desde essa época. E não competitiva, todo mundo pode trabalhar essa ginástica, certo? Porque ela utiliza músicas que sejam favoritas nossas ou não, certo? E que a gente pode utilizar movimentos de acordo com a nossa necessidade, do jeito que a gente gosta e que a gente quer criar, ok? Quais os benefícios da ginástica rítmica? A ginástica rítmica, enquanto prática de exercício físico, também possui seus benefícios. Benefícios esses que a gente pode dizer que são o aperfeiçoamento do equilíbrio, melhora a nossa noção de ritmo, então a gente vai começar a trabalhar o ritmo, ou seja, movimentos juntos com a música, certo? Além disso, envolve a dança e a gente trabalha também uma coisa principal, que é uma atividade que busca um equilíbrio da nossa mente. Então a gente vai se sentir bem ao realizar essa vivência, ok? Então, dentro da ginástica rítmica, a gente já falou um pouquinho da história, a gente já falou um pouquinho dos benefícios, de quem pode praticar, a gente vê que possui 5 aparelhos. Aparelhos esses que são de pequeno porte, ou seja, aparelhos pequenos que podem ser manipulados durante o exercício. E quais são esses aparelhos? A bola, o arco, a fita, a corda e as massas. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma delas, tá certo? Vamos começar falando da bola. A bola é um objeto que a gente utiliza praticamente durante toda a nossa infância. A gente brinca constantemente com a bola, né? Seja para brincar de algum esporte ou seja para brincar de algum jogo. Mas a bola ela pode também estar presente em atividades que envolvam o ritmo, certo? Então, o exercício utilizado com a bola, certo? Na ginástica rítmica, vai ser exercícios que vão trabalhar a flexibilidade do corpo e também movimentos de onda, certo? Onde a gente vai poder circular com a bola junto com a música, fazendo uma coreografia bem legal, certo? Essa bola é pesada? Não muito, ela só pesa apenas 40 gramas, então ela é bem maneirinha e ela é de borracha. Então vamos observar nessa imagem a ginasta realizando uma coreografia usando a bola. Ah, professor, mas está bem difícil, eu não consigo. A gente não consegue fazer dessa forma logo no começo, mas eu consigo passar a bola por todo o meu corpo, eu consigo quicar a bola no chão, eu consigo fazer uma postura da ginástica com essa bola e utilizar na música. Tá vendo que a gente consegue fazer movimentos que não precisa ser igual ao das ginastas de elite, ok? Vamos conhecer outro elemento? A corda.
A corda também é um outro elemento que a gente utiliza principalmente nas nossas brincadeiras. Quem aqui nunca pulou corda? Mas a corda, ela também pode ser utilizada para a gente fazer coreografias, para a gente fazer movimentos junto com a música. Então, nessa corda a gente vai trabalhar como? Primeiro, na ginástica rítmica, a corda ela tem que ter o tamanho da pessoa que está praticando, porque ela não pode ser uma corda pequenininha. Imagine eu dessa altura e uma corda bem pequenininha para eu pular, não é verdade? E essa corda a gente vai trabalhar principalmente com exercícios de salto. Então a gente vai poder saltar dentro dos exercícios da ginástica. Então vamos ver como é que essa corda está nos exercícios ginásticos. Então vocês podem ver aí ó, na imagem a atleta de ginástica rítmica que está trabalhando com o elemento corda, certo? Mas a gente pode fazer o que em casa? A gente pode pular a corda, a gente pode jogar a corda para cima, pegar de volta, a gente pode girar com a corda, passar a corda por todo o nosso corpo. Então, é possibilidades de movimento que a gente vai poder estar utilizando em casa, certo? Eu quero que vocês entendam que não é obrigatório a gente fazer os mesmos movimentos que as atletas dentro da competição fazem, mas que a gente consiga criar, certo, exercícios que a gente possa fazer no nosso dia a dia, que leve a gente a ter uma experiência mais criativa, uma experiência lúdica. A fita é um dos objetos mais bonitos da ginástica rítmica, porque além de estar junto da coreografia, ele tem um efeito bastante bonito na hora de realização. Então a gente pode fazer movimentos circulares com a fita, pode fazer movimentos de serpentina, a gente pode fazer movimentos de 8. Então tudo vai ser movimentado com o braço, mas também levando em consideração o movimento junto com a música. A fita é muito pesada? Não. A fita, ela tem 6 metros, ela é bem grandona, certo? E ela tem um palitinho que segura ela, que é 35 gramas. Então é bem maneirinho de se segurar. E os exercícios da fita são exercícios de giro. Então a gente vai utilizar muito o giro, tá certo? Vamos observar na imagem como é? Olhe, vê como é bem legal. Aí no caso, a ginasta ela está fazendo alguns movimentos mais complexos. Mas a gente pode fazer movimentos de rodar a fita, jogar a fita para o ar, pegar, né? A gente pode fazer alguma postura da ginástica e continuar girando a fita, certo? Então, professor, mas eu não tenho a fita em casa. Não tem problema. A gente pode pegar uma bolsa plástica bem grande e a gente cortar tirinhas dessa sacola e a gente poder fazer o movimento com a mão. Então, a gente pode estar utilizando sempre a criatividade para que a gente se aproxime dos exercícios e das sequências da ginástica rítmica, ok? O arco, mas também popularmente conhecido como bambolê. Quem aqui nunca brincou com bambolê? De girar o bambolê no braço, girar o bambolê no pescoço, na cintura, até no pé. Então, são movimentos que a gente utiliza nas nossas brincadeiras. E vê só, o bambolê também está na ginástica rítmica, porque a gente consegue fazer movimentos de dança junto com esse elemento. Então, o bambolê ele pode ser tanto de plástico ou de madeira. Ele também não é tão pesado, certo? É um material bem leve. E a gente pode estar utilizando vários movimentos, seja saltos, seja giros, né? Seja abrir uma escala, ou seja a gente poder fazer uma postura e de repente a gente girar o bambolê ou o arco no braço, no pescoço, como a gente falou antes. Então vamos observar na imagem. Então, ó, a gente pode utilizar principalmente os movimentos de giro, girar em torno do nosso próprio corpo, mas sempre com a questão do bambolê incluso. A gente pode também fazer uma outra coisa. Passar por dentro do bambolê ou jogar o bambolê para cima e pegar de volta, ok? E por último, nós temos as massas. As massas, elas parecem muito com malabares, né? O malabares a gente vê isso em que vivência? A gente vê no circo, os malabaristas, não é verdade? Professor, mas eu não tenho as massas em casa. Como é que eu vou poder fazer essa atividade? Gente, a gente pode utilizar laranja, a gente pode usar limão, certo? E a gente vai fazer sempre aquele movimento de troca das bolinhas ou
das frutas que a gente está manipulando, fazendo esse movimento. E a gente pode utilizar as posturas ginásticas, a gente pode utilizar os giros, a gente pode utilizar o arremesso delas e pegar de volta, certo? Então, as massas, elas podem ser de madeira ou de plástico. E o exercício que a gente vai utilizar sempre utilizando as massas é o equilíbrio. Então vejam só que legal. A gente vai estar utilizando sempre atividades de equilíbrio. Porque a gente vai se equilibrar com o objeto, mas também tem o equilíbrio dele nas nossas mãos, né? Mas aí as massas, diferente de como eu dei a proposta da gente fazer com laranja ou com limão, ela tem 2 cabozinhos que a gente pode girar ela na nossa mão, certo? Mas aí para a gente ver, mais uma vez, a nossa aproximação com as nossas brincadeiras, certo? Que a gente pode fazer também na nossa casa. Observando a imagem aí, ó, como é que é o movimento realizado com as massas, tá certo? Sempre acompanhado de 2 massas, não uma só, ok? E o que é que a gente pode pensar em relação a esses equipamentos? Que na competição, nenhum deles pode cair no chão, porque senão as atletas perdem ponto. Mas, no nosso dia a dia, nas brincadeiras, a gente pode utilizar elas de qualquer forma. Se cair no chão, não tem problema, a gente pega novamente e faz tudo de novo, ok? E nas competições, como é que está organizado? Elas estão organizadas da seguinte forma. Em grupo, pode utilizar um aparelho e 2 aparelhos do que foi citado. Individual, pode utilizar todos os aparelhos, mas é todos da mesma forma, no mesmo momento? Não. É cada momento um aparelho, tá certo, gente? E aí a gente chega num momento bem legal. Quais são as brincadeiras que a gente utiliza elementos da ginástica rítmica? Nós temos aí o pula-corda, que vai utilizar qual elemento? O elemento corda. O malabares, que vai estar representando que elemento da ginástica rítmica? As massas. E o balangandã, certo? Que é um brinquedinho que a gente pode fazer em casa com as fitas que gira em torno do próprio corpo. Pode ser relacionado com as fitas. Então, gente, de acordo com o que foi apresentado para vocês, dentro da ginástica rítmica, dentro das possibilidades do que a gente pode fazer na nossa casa com o material que nós temos, né? A gente pode trabalhar de que forma? Então, aí agora é o desafio para vocês. Pegar pelo menos um desses materiais que você possa ter na sua casa, ou a bola, ou o bambolê, ou alguma laranja ou limão, e trabalhar, botar uma música bem legal e trabalhar movimentos da ginástica rítmica aí na casa de vocês, tá certo? Então, coloca a criatividade aí e começa a se movimentar, que eu acredito que vocês vão gostar muito desses exercícios, tá bom então? E a frase para a gente encerrar é: o importante é dar o seu melhor a cada dia. Então, cada dia a gente pode estar fazendo algo diferente. E esse diferente pode ser cada vez o melhor que a gente pode estar dando. Ou no dia seguinte pode ser melhor ainda. Então, usa sempre a criatividade e dê sempre o seu melhor. Então, a gente vai ficando por aqui. Desejo que tudo das vivências de vocês dê certo. Participem, tá bom? Um beijo e até a próxima.